Métodos alternativos de construção existem há décadas em outros países. Só que no Brasil não conseguiram entrar com facilidade. Com o aumento dos preços dos materiais convencionais e até a escassez de alguns produtos, como o tijolo cerâmico, por exemplo, abriu-se uma nova oportunidade e as construções modulares passaram a ganhar espaço, como essa aqui, onde a estrutura da casa é feita com isopor e ferragem. Nós estamos utilizando o painel monolítico em EPS, certo? Ele é composto de isopor, o EPS, e também uma malha de aço nas duas faces desse EPS, certo? A questão de execução é feita a fundação e sobre a fundação é posto esses painéis, ele já vem com uma dimensão exata e trabalhamos de acordo com o projeto de cada cliente. Quando comparado com o método convencional, o painel monolítico ele pode chegar até 40% mais rápido. Isso porque você elimina pilares, vigas, a parte da alvenaria em si, certo? Nesse caso, estamos trabalhando com o painel monolítico estrutural, que elimina toda essa questão, podendo chegar, devido a esses fatos, a 40% de economia em relação ao tempo. Quando você coloca tempo e mão de obra, isso também afeta diretamente no custo de uma obra. Então, quando você consegue trabalhar o tempo e a mão de obra de uma forma reduzida, automaticamente você consegue reduzir seu custo dentro de uma obra, quando comparado com o painel monolítico em até 30%. Esse outro método, o ICF, mais parece uma casa feita de Lego. Essas formas são encaixadas umas nas outras, formando as paredes. O sistema de construção é tão rápido que reduz o tempo pela metade. Depois de colocadas no lugar, as placas recebem concreto, formando uma parede sólida. O sistema é bastante prático e, ao mesmo tempo, termoacústico, deixando o interior da casa com cerca de 23 graus. O engenheiro Evandro Canhete explica por que escolheu esse método de construção. Eu busquei a sustentabilidade, né? Nós vemos que a cada dia falta matéria-prima, o meio ambiente ele é degradado a cada dia. Então isso foi das primeiras coisas que eu busquei, foi buscar algo diferente, algo sustentável, algo que me daria agilidade, né, na produção, né? Nós vemos que a construção civil convencional ela é demorada. Além de a construção ser bastante rápida, o engenheiro garante que também é mais barata que a convencional. Com históricos já existentes de mais de 50 mil metros quadrados de obras já feitos com esse sistema, nós temos comprovado de 10% a 15% comparado ao sistema convencional. Dependendo do gerenciamento da obra, nós conseguimos até um pouco mais. Os benefícios não são apenas para os donos da casa. Quem trabalha nesse tipo de obra é só elogio. Os pedreiros que usam tanto o painel monolítico quanto o ICF não pensam mais em voltar para o método tradicional de construção. Em tudo para nós é vantagem, porque uma placa dessa, você vê que é uma placa leve, um homem sozinho pega uma placa dessa de 2,80 por 1,5 de altura, você carrega ela sozinho. E em questão de limpeza, você vê, não tem comparação, porque a obra, na altura que ela está, se fosse alvenaria, quantas caçambas de entulho já não tinha saído daqui, enquanto não saiu nenhuma até agora. Você já andaram aqui, você vê que não tem sujeira nenhuma na obra, uma obra limpa. É muito mais rápido, é uma construção limpa, você não carrega peso, pode chover que não te atrapalha você levantar as paredes. Agorinha eu estava carregando ali uma quantia em placas, se fosse levantar uma parede eu ia ter que carregar 3 a 4 carriolas de tijolos. E eu estava pegando ela sozinho. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse a oportunidade de continuar trabalhando só com esse método, eu trabalharia só com esse método. Essa empresária escolheu a construção em container também por conta da rapidez na execução do projeto e da economia. Para ficar tudo pronto em torno de uns 15 dias. Hoje a gente trabalha aqui com 116 metros quadrados, né? E o espaço é bom, é moderno, né? A gente tem toda a praticidade, não tem problema de temperatura, que ele tem revestimento térmico e acústico, né? E assim, eu creio, se eu fosse fazer em alvenaria, o tempo, o desgaste e o custo, né? E ainda eu poderia não gostar do que estava fazendo antes. Em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul,
já existe um bairro com quase 400 casas construídas com o sistema norte-americano conhecido como wood frame. As paredes são ocas. As estruturas de madeira são revestidas por 3 tipos de placas. Essa corretora revela que no começo foi difícil convencer as pessoas, mas hoje vende com facilidade. A primeira remessa foi um pouco complicado para a gente vender, porque ninguém conhecia esse material aqui em Dourados. Mas a segunda fase agora foi bem fácil para a gente vender, teve bastante aceitação. Com a escassez de material e o aumento da procura por casas, os métodos alternativos de construção parecem um caminho sem volta no Brasil. E à medida que se tornarem mais conhecidos, ganharão ainda mais espaço.